Hey, bem-vindos ao Guy's Place. E hoje vamos falar sobre o... Que filme é isso? Vamos lá. Ascensão Skywalker, Star Wars, episódio 9. Cara, apesar que eu vi a Ascensão escrito com C cedilha também. É mesmo? Eu vi uma outra resenha online com C cedilha. Então eu pergunto, como é que se escreve a Ascensão? ASC. ENSA, tio. Ascensão. Né? Você conhece? Como isso aí? Né? Porque eu procurei online e tipo, Ascensão conhece. Daí tinha um monte de resenha Ascensão com C cedilha. É uma palavra complicada, né? É complicado. O Rise deixa bem mais fácil. Não, daí eu penso assim, anula completamente a resenha do cara. Fala, pô, o cara não tá escrevendo o título do filme certo porque o cara não prestou atenção no filme pra se preocupar como é que tá escrito o pôster, essas paradas. Sim, sim. Eu sou chato pra caramba, deixa pra lá. Não, tudo bem. Eu também às vezes bem chato com isso. Não, esse camarada aqui é o Kleber, do Macedônia e Real Nirvana Cover, um dos melhores covers que eu vi na minha vida. Obrigado. Não, eu não terminei ainda, calma. Eu não terminei. A banda Macedônia também é muito boa, é um trio excelente, com sinergia, e eu quero falar sobre essa banda depois, quando terminarmos de cobrir aqui Star Wars, porque o assunto é sério, pessoal. Sim. Muito sério. Nossa franquia querida está sofrendo ataques por tudo quanto é lado. Mas agora você pode falar. Para mim, Kleber. Pela banda. Obrigado. Então, eu acho que como uma fábula, né, uma fábula espacial, ela é feita para o público infanto-juvenil, né? Ela traz moral, ela traz, né, todo aquele embasamento de uma moral para ser passada, para que as pessoas levem isso para frente. Muitas pessoas eu acho que estão levando por um outro lado, mais assim como se fosse um filme do Tarantino ou Scorsese. Não, meus amigos, não é isso. Star Wars é uma história, né, infanto-juvenil, né, ponto, sabe? O filme tem suas falhas, tem, como toda obra tem, né, mas é um filme que mostra a força, né, o uso da força, né, eu acredito, o ponto crucial ali de Star Wars, o uso da força e de como os Jedi utilizam, como os Sith utilizam ela, foi muito bem demonstrado nesse filme. Tem uma coisa que você falou muito bem. Eu até queria fazer esse paralelo. A princípio, o Star Wars é para criança. Lá em 77, o mundo era mais dark, então a gente acha que não era para criança necessariamente, mas era para criança. Sim, para vender brinquedo. Exatamente, George Lucas mesmo falava, eu só quero vender brinquedo. E tipo, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Só que sem querer, ele reinventou a indústria de Hollywood porque ele criou efeitos especiais que antigamente era... Sim, é ali que nasceu a Space Opera, né? Se você for ver, assim, toda a trilha sonora, né, desde os primeiros filmes lá, né, de 70 até hoje, o Star Wars ele mexe com a emoção das pessoas muito através das músicas do John Williams. Né? São aquelas músicas que entram em profundidade, você, né? Chega até a arrepiar, né? Tipo, pra quem é fã mesmo, sabe. Pôr do Sol de Tatooine, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei tipo... Nossa, eu sou muito fã da música da Leia, cara. Nossa, aquilo lá, tipo, parece que chama força, assim. Eu gosto de todas. Eu também, eu coloco no celular pra ouvir ali, de repente eu tô escutando, né? Entre as faixas rock and roll, de repente toca ali uma música de Star Wars. Sim. Já voltamos para o universo amplo, né? Inclusive de teorias entre o que é Sith, o que é a força, como é que foi utilizado nesses 3 últimos filmes. Sim. Vamos falar desse último filme, episódio 9. Sim, o episódio 9, que é o... Quem viu? Tá. Quem viu 2 vezes? Eu ainda não, mas vou ver. Então, vamos lá, história. O que você achou da história, do enredo? Começa o filme e já... Começa frenético, aquela caçada ali do Kylo Ren, né, ao Holocron ali, Holocron Sith, né, para pegar o caminho até Hexagon. Cara, aquilo foi incrível, aquele início assim, ele é muito
dinâmico, assim, sabe? Foi um início dinâmico. Depois já entra, né, o Poe e o Finn ali. Só lembrando, a gente tá dando spoiler aqui, galera. Passou uma semana, acho que não tem problema, né? Mas é bom, né? Pra quem, sempre bom, é sempre bom. Eu boto no, eu vou colocar no título. Coloca no tem título spoiler, ali. atenção, spoilers. Spoilers. Mas tem que falar. Não, e daí ele entrando, né, em múltiplas dobras ali, você fala, gente, olha o que ele tá fazendo com a Falcon. Cara, não, alucinante. Foi legal, não foi? Porra! Caramba, entendeu? Tipo, e todos eles, né, nessa caça, assim, sabe, ao imperador, assim, quando eles descobrem que ele tá vivo, assim, né, o que foi uma surpresa, porque eu vejo, né, os gibis e tal, né, as HQs, e nas HQs não foi dito muita coisa do que tem no filme, assim, sabe? Detalhe, o Kleber sabe muito mais sobre o universo expandido aí do que eu. Eu conheço os filmes e alguma outra coisa, mas... Sim, e não foi explicado nada. Por exemplo, até mesmo o Paul Dameron lá, traficante, né? Traficante de especiaria. Né? Tipo, mas é uma coisa... O Han Solo também era. Né? Então, porque eles quiseram montar o personagem do Paul Dameron ali meio Han Solo Leia, assim, sabe? Tipo, 2 em 1, assim, né? Ele como líder general, tipo, sabe? Shampoo e condicionador. Shampoo e condicionador, ali. O cara, nossa... E, cara, você veja, né, o arco do Finn ali também, o Finn ficou meio perdido, assim, né, porque ele jogou aquela, eu queria falar algo pra você, daí você fica pensando, pô, né, o quê? Sinto a força, gosto de você, sabe? Eu acho que ele curtia. Eu acho que ele, não, ele né, nutria ali o... No mínimo que ia trocar WhatsApp com ela. Não, ali, entendeu? Como que é? Manda o WhatsApp. Dá uma stalkeada ali, né? Exatamente. Quem não? Quem nunca? Você sabe a Rey? Olha aí, ó, tá aqui ela. Pelo amor de Deus, eu achei ela tão gata quanto a Leia, entendeu? Pode ser que não tenha aquela maestria de cinema clássico, talvez. A personagem passe uma... mas tem os novos filmes dela que eu vi, que ela fez... Que é a atriz, a Daisy Ridley? Ela fez Ofélia. Ótima. Então ela ficou muito caracterizada mesmo, aquele clássico renascentista, assim, sabe? O rosto dela. Sei, assim, sabe? É verdade. E, inclusive, falando em atores, eu quero só fazer uma menção ao Adam Driver, que eu achei ele excelente. Achei a performance dele no 7, no 8 e no 9 excelente. Para mim foi o ator, já era conhecido antes, mas é uma revelação. Foi a jornada, né, foi a jornada do vilão, né? Foi a jornada clássica do vilão, assim, sabe? E a gente achou que inicialmente, até mesmo, eu fiquei meio assim, né? Ainda mais comprar a ideia de um Halo, eu também não gostava tanto, né? Porque ia ser levado para aquele caminho mais ou menos assim, Darth Vader, assim, né? Da redenção e tudo mais. Mas, cara, eles apresentaram isso tão bem nesse filme, sabe? Eu gostei, assim, sabe, de como eles apresentaram isso, sabe? E a Rey ali, ela sempre, né, batalhando para mostrar para ele, olha, cara, você tem a luz. Sabe, o lado da luz brilha em você, cara. Por outro lado, ela sempre ficou meio... Será que... Não, mas é porque ela tava naquela batalha também, né? Com ela mesma, né? Pelo lado sombrio dela também, né? Que ela queria descobrir o que era. Né? Por isso que os filmes são tão mágicos. São sempre aquelas metáforas universais que todo mundo tem. Sim, na jornada. Às vezes você quer chutar o balde e sair, entendeu? Sair fazer besteira. E às vezes fala, não, eu vou pensar 2 vezes, eu vou pelo caminho correto. Mas ninguém é anjinho toda hora, então é assim por diante. Sim. Então, a história, de qualquer forma, é boa. Ela é boa, ela é tragável. Entendeu? Sim. Tipo, cara, já vi filmes muito piores, assim, que, né, foram categorizados e eu falo, não, mas como assim, né? Sabe? Mas é um filme assim que, pô, você consegue extrair, né, que nem eu falei, o senso de moral, né, que o filme vai passar. Eu acho que eu fui tão pisoteado pela crítica dos fãs, né, porque ninguém odeia Star Wars tanto quanto fã de Star Wars, né. Cara, o fã de Star Wars tem que morrer. Então, assim, eu acho que todo mundo se esquece que, primeiro, que Star Wars não foi feito pra você. Não. Nasceu espontaneamente no mundo. Não nasceu espontaneamente. Eu acho que como que é? Tem influência da força. Sim. Eu acho que deve ter influência da força. A força quis que o Star Wars existisse. Então aconteceu. Aconteceu, né? Pra nós, fãs de Star Wars, é isso. E a força quis que o Império Contra-Ataca fosse tão bom quanto, ou talvez até não completamente, mas arguably, até puxar uma palavra em inglês aqui, melhor do que a Nova Esperança. Exato. E Jedi só perde por causa dos Ewoks, que o pessoal fala que é meio... mas eu vi quando era criança. Retorno de Jedi, né?
Eu vi quando era criança, então não pesou tanto esse fato. Eu assisti o primeiro Star Wars que assisti, né, foi A Nova Esperança e eu tinha 6 anos de idade. Né, passou, né, na TV aberta, assim, e naquela época, né, cara, aquilo fez... explodiu a cabeça do menino, né, cara? Pois é. Então, é porque eu sempre tive uma ligação muito forte, assim, né, com filmes de espaço, as coisas assim. E quando eu assisti aquilo quando eu era criança, até mesmo assim, né, eu gosto de Star Trek pra caramba também, né, pela questão, assim, que eles unem o científico, né, a ficção científica, né? E filosofia pra caramba. Filosofia pra caramba. Existencial pra caramba. Nova geração, especialmente. Exato. Agora, né, desses últimos filmes também ficou muito bom, assim, né, com o diretor J.J. Abrams, né, cara, que, sabe, ele foi bastante criticado nesse último filme da Ascensão Skywalker, justamente, assim, porque, na verdade, ele quis dar um presente para os fãs, assim. Eu sei que ele poderia ter ousado um pouquinho mais. Ele poderia ter ousado um pouquinho mais, entendeu? E esse é o ponto, assim, né, que a gente vai chegar mais além, né, que é o... né, a gente vai falar disso. De qualquer forma, sim, porque a ponte entre episódio 8 e episódio 9 não foi uma transição muito saudável. Eu aceitei. Quando começou aquele início lá, eu falei, curti. O Snoke é um clone, tipo... Pô, porque não teve um exército de clones no passado? Pois os caras já trabalhavam com isso, entendeu? O Snoke, dá pra ver o cara 3 metros de altura quase. Sim, já tinha fábrica disso. Exato. Sindicato. Caminho, né? Caminho lá os caras produziam, né, cara? Exatamente. Né? E, tipo, poxa, por que não, né? E não achei um filme ruim por causa disso. Exato, não achei. Eu não achei o episódio tão ruim. Depois a gente classifica 1, 2, 3, 4. Eu não achei o episódio 2 tão ruim quanto o 1 por causa disso. Todo mundo bota o 2 lá embaixo. Não. Nossa, o episódio 2, assim... Cara, é que eles têm que ver o seguinte. É que os 3 primeiros, eles têm uma base política muito forte. Eles são extremamente políticos, entendeu? E demonstrar isso para as crianças é importante. E eles conseguiram, nas prequels, né? Conseguiram demonstrar isso. Eu conheço galera que hoje tem 20 anos... Sim. 25 anos que assistiam as prequels quando era criança. Então, para eles, lógico, fez um mundo assim, que legal, sem analisar quantas falhas, quantas coisas. Por exemplo, se eu tivesse visto Star Wars como adulto, já com 25, 30 anos, eu não teria o mesmo impacto. Com certeza não. Talvez sim, talvez não. De qualquer forma. Como eu, você foi na Vingança de Sith, né? Assistiu, no cinema fui. Também assisti. Fiz questão, né? Já tinha passado os 2, assim, primeiros, assim. Daí eu tinha assistido, tinha gostado, tal, né? Porque, na verdade, Star Wars, ele sempre vem com um novo jeito de filmar. Eles, naquela época, eles não utilizaram muito efeitos práticos, foram utilizados, né, muita CGI, o que era uma coisa nova, mas só que a CGI, ela tinha um problema na época, que ela não dava sensação de peso. Eles falhavam muito no CGI, eles eram extremamente limitados. Sim. O que mudou isso daí foi, pasmem, foi o Jar Jar Binks. Jar Jar Binks foi o primeiro personagem entre atores reais e o set, blue screen e tudo mais. Sim. Ou já era green screen, não tenho certeza. De qualquer forma, tinha alguma cor na tela, verde ou azul. Foi o primeiro personagem que de fato trouxe realismo. Por mais que você fale, eu odeio esse personagem. Que bom, quer dizer que está funcionando, não quer dizer que é falso, não quer dizer que é... que você diz assim, nossa, parece que é filme de plástico. Não, parece que tem um bicho ali de verdade. Sim, exatamente. Realmente, pra época... Nossa, pra época foi foi divisor de águas ali, né? CGI era uma porcaria antes desse filme. Era uma porcaria. Sabe, hoje as pessoas, logicamente, né, uma pessoa vai assistir aquela CGI e vai achar meio estranho. Porque, né, você vê a diferença do que é, por exemplo, você vai assistir a Ascensão Skywalker agora e você vai comparar, né, com o episódio 2. Nossa. Não, óbvio. Claro que tinha suas falhas pra época. Sim, mesmo pra época, mas... Assim, CGI nos anos 90 era tipo, você tinha uma outra cena que usavam CGI que ficava realista, e o resto não tinha nem como fazer porque era tão caro. Sim. Era tão caro naquela época, eles tinham que fazer manualmente, um por um. Hoje em dia você faz simulação de física, água, até fumaça, que é complicado de fazer, dá pra se fazer muito mais fácil. Falando nisso, visualmente, né, cara? Visualmente, eu achei assim o filme fantástico. Sabe, assim, as tomadas, assim, sabe? Aquela hora que
que o Kylo e a Rey ligam o sabre juntos, assim, você vê aquilo, que você fala, que cena bonita, sabe? Me marcou aquela cena, assim, né, contra o Snoke, assim, sabe? Que eles ligam juntos, assim. Sim. Sabe? Tá um do lado do outro. Não contra o Snoke, não, contra o Palpatine. Ah. Né? Bem no final Você já. sabe, assim. o que me impressionou mais nesse filme foi as cenas com o Palpatine. Com o Palpatine, né? O visual foi muito forte, foi dark, eu nunca vi algo tão dark no Star Wars. Tão dark, né? Não... Mas, assim, visualmente falando, tem coisas no episódio 7, especialmente no 8, que eu fiquei, tipo... Me pegou muito de surpresa. Sim. A cena no 8, a cena que o Snoke é cortado pela metade, acho que foi a cena no cinema que mais me emocionou. Sim, tipo... nossa, você pega aquilo e você fala, gente... Que reviravolta, hein? E você sente aquele crescendo, você sente que vai acontecer alguma coisa ali de errado. De errado. Mas a hora que você vê o sabrezinho virando ali, você vê, pronto. É a Rey? Quem é? E é o Kylo girando os dois juntos, o poder, né, da força dele, né, ali, né. E falar nisso, nesse último filme, cara, o que é a força nesse último filme, cara? Exato, aí que tá, o pessoal reclama, a força agora você pode fazer o que quiser. Cara, não, a força... Sim, mas é aí que tá, é bacana, porque cada geração vai ficando mais forte, é isso que eu entendi. Sim, Foi na República, lá com os Jedi no episódio 3, que eles já estavam bagunçados, mas no episódio 1, no episódio 1 mesmo, você vai ver, né, pô, eles têm super velocidade, sabe, eles têm super velocidade, o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn lá, eles saem correndo a 1000 por hora lá, né, dos rides. Sim, mas... sabe, eles pulam alto pra caramba, então isso já era uma demonstração do que a força podia fazer, até mesmo tem, né, nos desenhos de Clone Wars, assim, o Mace Windu usa a força quase que pra voar. Entendeu? Então, o que eles estão reclamando agora é uma reclamação pífia. A força está sempre em evolução. Sim. Tem horas que ela cai, tem horas que ela volta. Sim, não, é que com o Luke Skywalker tinha, né, ali, né, no Retorno de Jedi, na Nova Esperança, a Ordem Jedi já tinha sido extirpada. Sim. Tudo que era sobre a força era só uma coisa assim, uma lenda. Sabe? Não é à toa que quando eles acharam o Anakin, eles ficaram, nossa, ele vai trazer o equilíbrio para a força, ele vai trazer o equilíbrio para a força, será que é ele? Não sei o quê. Porque a força já estava meio, digamos assim, haviam perdido um certo controle, uma certa potência. Só o Yoda era realmente, o único que permaneceu foi o Yoda. E daí, uma coisa que eu quero muito falar, antes da gente voltar no trilho, porque a gente está aqui para falar sobre o episódio 9. Eu não sei se já chegou a jogar alguns jogos de Star Wars, tipo Force Unleashed. Não. Tem um personagem chamado Starkiller, que tem uma parte nesse último filme, que a Rey, ela pega e joga os raios pra puxar a nave até, né, e explode a nave. Sim. Cara, aquilo ali foi muito puxado de Starkiller, eu adorei aquilo. Cara, na hora que eu tava assistindo, aquela hora que eu falei, caramba, cara, olha a referência aí, até dos games, assim, sabe, eles pegaram referência, porque Starkiller é um personagem, assim, extremamente poderoso. No 8 também tem um amuleto, uma coisa assim que o Luke tem lá na cabaninha dele no... Actu? Actu. Actu. Espirrei. Não, basicamente eles pegam essas referências e tal, e alguns reclamam que é muita referência. Eu lembro que eu tive essa reclamação no 7. Eu mesmo reclamei disso no 7, que era muita referenciazinha daqui e dali. Mas é aí que se constrói o misticismo, sabe? Mas na primeira vez, que eu me lembro que puxaram aquele droidzinho que atira laserzinho, naquele treinamento Jedi do Luke, né, o Finn puxou do nada, daí viram não sei o que, no Millennium Falcon, viram outra coisa. Não faz mal. E você vê também, né, que a Rey, ela já estava estudando sobre a força. Ela pegou todos os livros da biblioteca lá, sabe? Tipo, e naqueles livros tinham mapas, tudo, tinham dados ali naqueles livros, não eram holocrons, mas eram, né, aquilo ali era... Será que era esse daqui, ó? Ah, sim. Alguma coisa aqui deve ter. Gente, nem gosto, tá? Eu ainda não tenho. Não tem? Talvez ouso dizer que vou fazer um Sith. Ah, sim. Sei lá. Força, Luke Skywalker. Todo mundo reclamou, o Luke virou um mendigo no planeta. Cara, desculpa, mas o cara tá traumatizado. Primeiro, Luke era velho demais para iniciar o treinamento. Palavras do mestre Yoda.
O Luke teve um treinamento conturbado sem um mestre presencial. Não, ele teve intensivão. Isso. Ele teve intensivão. Ele teve intensivão. Uhum. Não fez um mestrado. Não fez, não. Mas conseguiu derrotar o Imperador junto com o Darth, o pai. Né? Junto com o pai. Ele, na verdade, ele se utilizou assim, mais assim da compaixão do pai, né? Do conflito interno. Então ele se utilizou desse conflito interno para que o Anakin Skywalker voltasse, né? Tipo, era o retorno do Jedi, não é, né, que os Jedi voltaram, não. O Jedi retornou, o Anakin Skywalker, né? Eu acho bonito esse título, assim, sabe, desse filme, porque ele faz muito sentido. Esse daí eu nunca entendi se é plural ou singular. Eu sempre entendia como um todo, um plural. Mas hoje mesmo eu tava pensando, mas... O retorno do Jedi. Exatamente. É o Anakin, o retorno do Jedi Anakin Skywalker. Por outro lado, você pode falar assim, os últimos Jedi. Os últimos, ou a última Jedi. Porque não tem plural, aí não tem também gênero também. Aí também eu creio que seja melhor um singular. Porque... Sim, né? Faz mais sentido ali, né? Então, se tornou assim, o pessoal reclama o Skywalker, ele é um zero, ele não faz nada, ele não sei o que. O que ele fez lá através da intuição, pro Paul entender, não, ele tá ganhando tempo pra gente fugir. Entendeu? O que ele fez ali foi ótimo. Foi ótimo. Não tinha outra manobra. Cara, não, desculpa, mas o cara transcendeu. Ele foi de um mundo ao outro usando a força. Ele gerou um sabre de luz. Exato. Ele gerou um sabre de luz com a força. Não, por mais que o sabre de luz não tenha encostado no outro, porque na luta toda foi mais esquiva. Foi mais esquiva. O cara tava do outro lado. Vai gerar ali... Não, desculpa, se o cara não é poderoso com a força, então, meus amigos, vocês não entendem nada sobre a força. E isso dali, o Rian Johnson, né, que foi o diretor, ele pegou do Caminho Jedi, daí um dos fãs falou, não sei como que o cara transcendeu. E aqui tem um capítulo, nesse livro aqui, que ele falou, daí ele pega, ele abre assim o livro e ele mostra, tá aqui, né, é possível até mesmo você transcender, sabe, né, utilizando a força. E isso daí também foi legal, como foi utilizado agora nesse novo filme, né? A Rey e o Kylo ali utilizando, né, a força até mesmo para transportar coisas, entendeu? Exatamente. E isso já tinha sido visto no outro, isso, né? Sim, a água que espirrou na mão dele, desse filme antes de tocar. Eu não tenho nada contra isso. Eu achei, aliás, construiu mais ainda a história sobre o que pode ser a força, até o que é. Se ela é boa ou ruim, porque os Jedi usam a força para o bem, o altruísmo. Não, é que na verdade, assim, por exemplo, é que nem eles falam, os Jedi, eles buscam o equilíbrio da força. É o equilíbrio, né? Não é nem bom nem ruim, sabe? As coisas têm que fluírem. O que os Siths fazem? Utilizam a força em benefício próprio, entendeu? Esse é o grande, né? Eu nunca pensei nisso. Então. Isso pra mim sempre foi bom ou ruim. Não, Jedi, tanto que eles falam, não, nós buscamos o equilíbrio da força. Os Jedi são necessários, entendeu? Tipo, o Luke Skywalker, né, queria destruir, os Jedi têm que acabar, porque ele estava desanimado com tudo. Sabe, ele lutou tanto para que tivesse a paz sido restabelecida, mas ele não conseguiu. E o que acontece? Daí veio uma garota, né, de lugar nenhum, né? Veio uma garota de lugar nenhum, e daí, cara, reacende aquilo nele. E a galera não conseguiu enxergar isso. É o mestre, assim, que estava desiludido com tudo. Assim, lógico, a gente fala, a galera não entendeu, ninguém gostou, não sei o quê. É porque, acho que as poucas pessoas que vão fazer vídeo, porque imagina quantos fãs no mundo inteiro, mas os caras que param, fazem vídeo e fazem resenha, 90% deles estão falando, mas vi 2 vídeos, acho que falaram bem do filme. Não gostei, não sei o que, teve esse problema, mas foi bom. O resto tá todo mundo falando mal. Mas eu sei que a maioria dos fãs gostaram. Não, e é legal, assim, que eu vi em outros vídeos também, né? Pessoal, assim, mais especializado, assim, também, né? Que já é, por exemplo, o próprio Omelete, assim, ele já comentando, assim, sobre o futuro dessa franquia, sabe? Olha só, no final desse filme ficou aberto, sabe, um leque para tanta coisa, tanta história legal dessa menina, sabe, o que ela pode fazer. Mas é o garoto do final do episódio 8. Não, ela pode ir atrás desse garoto do episódio 8.
Ou a força pode juntar os dois. Ou ele cresceu e tipo... entendeu? Sabe? E é isso que é legal. Vai que aquela cena de Canton Bight serve pra alguma coisa. Exato. Entendeu? Eu quero acreditar que sirva pra alguma coisa. Eu também. Porque, cara, se não fosse isso, o 8 teria sido o filme. Mas... Se bem assim que o que eu gostaria assim que acontecesse mesmo, por exemplo, uma nova trilogia que fizessem, sobre a origem do conhecimento da força, os primeiros Jedi e os primeiros Siths. Algo meio parecido com um Samurai X, assim, sabe? Sabe, algo meio feudal, assim, sabe? Tipo, que até nos livros mesmo desse aqui, tá certo que esse daqui não é canônico mais, né? Mas nesse livro ali eles explicam que eles energizavam as espadas com a força, pra você ter uma ideia. Sabe? Olha quão interessante que seria, né, fazer porque a ciência a ciência do cristal Kyber ali, né? Tipo o cristal Kyber. Então, cara, nossa, como eu queria ver isso, sabe? Um negócio bem primitivo da força. Sabe? Sim, nossa, cara, os primórdios da força. Exato, sabe? Tá aí, ó. Esse é o título. O que não falta é expandir o universo. O que não falta tema pra isso. Primeiro, é uma franquia multibilionária, por mais que a gente trate como um tesouro da nossa infância, nossa vida. Ai, que lindo. Mas é uma franquia multibilionária. Vai ter um monte de série, um monte de filme, um monte de videogame, pode crer. Não se preocupe quanto isso. Eu quero falar sobre os personagens nesse filme. Sim. Episódio 9, a Rey, o que você achou dela? Cara, pra não dizer... As críticas todas falam, ela sempre foi certinha do início até o fim. Não, cara. Tipo, ali ela demonstrou que ela também tinha os conflitos. Tanto que ela tinha problema em se conectar à força, assim, né? Entre os 2 episódios agora, saiu uma série de HQs que ela tem um problema em se conectar com a força. A força não tá querendo... Ela quer usar a força e não consegue. Entendeu? Ali, daí, quando ela chega nesse patamar ali do início do filme, é que você vê, não, ela conseguiu. Mas ela quer se conectar com os mestres antigos. Até isso daí você vê como antigamente eles fizeram o Luke Skywalker super, né? Sim. Porque ele já se conectava, né? O Obi-Wan aparecia para ele, o Yoda aparecia para ele também, né? Então os 2 mestres apareciam. Mas eu achei, cara, a evolução da personagem, posso falar assim, ficou ali entre ótimo e excelente, sabe? Bacana. Kylo Ren. Esse daí foi o personagem mais bem construído, com certeza, sabe? Deu pra ver o porquê que ele, né, adquiriu todo aquele ódio, como foi a construção desse ódio dentro dele, né, que levou ao lado sombrio. Ele foi, com certeza, o Adam Driver ali também, ele fez o personagem ganhar vida, não foi algo assim, ficou algo vazio, entendeu? Não, eu achei a performance dele intensa, exato. Muito intensa. Tipo, você via que... no início ele parecia um garoto mimado. Sabe, parecia um piabirrento, sabe? Com super poder, né? Tipo, e o que você vê hoje em dia, né? Digamos, né? Na sociedade, que tem vários garotos que têm o poder financeiro e que, né? Agem da mesma forma. Mas então, o Kylo Ren, assim, com certeza, assim, uma nota excelente pra ele, né? Sim, o Adam Driver também, depois do episódio 7, eu vi alguns filmes com ele. Bom ator, cara. Bom ator. Eu acho que foi, também, pra mim foi a revelação dessa trilogia. Dessa trilogia, certeza. O Finn, cara, ele ficou, né, no início ele teve aquela participação cômica, assim, né? Aquela parte, né, quando assim, hey, como é que a gente vai entrar? Como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Vamos usar a força. Não é assim que é força. Não, e tem aquela outra parte também, né? Por que todo mundo quer voltar pra Jakku? E o jeito exatamente. E o jeito que o Harrison Ford falou, aquela parte, o jeito que o Harrison Ford falou, não é assim que a força funciona. Me lembrou Indiana Jones, sabe? Falando com o pai dele, falando... Exato. Mas só que daí você vê, né? O Finn, uma coisa interessante que eu vi nele foi que desde o início ele tem essa ligação com a força. Sabe, sim, ele sabia usar a máscara, nada, ele falou pra ele, você tem um sabre, você tem uma arma. Você tem uma arma. E aquele já vinha do treinamento também, né, imperial, da primeira ordem. Pode ser, mas de qualquer forma... ele já vinha com o treinamento da primeira ordem, né, então o sabre necessariamente ninguém precisa ter a força para utilizar, né.
Tipo, tanto que você vê o Harrison Ford ligando isso no Império Contra-Ataca, né? Lá e abrindo o Downtown lá. É verdade. É um botão que liga. É um botão e já era, né? A única coisa assim que talvez tenha, por exemplo, né? Que é visto, por exemplo, talvez o Crystal Kyber, ele escolhe o dono. Sabe, isso é visto no Clone Wars, assim, na série animada. Tem lá, assim, o treinamento das crianças e tal, e cada cristal escolhe o seu dono. Eu até mesmo no episódio 7, eu fiquei até pensativo se a Rey, né, não era, por exemplo, uma reencarnação de Anakin Skywalker, alguma coisa assim, sabe? Entre 7 e 8 a gente pensou muita coisa. Nossa, eu pensei muita coisa, mas daí eu vi que... Você curtiu que ela era filha do Palpatine? Então, cara, eu na verdade eu gostaria que ela fosse filha de ninguém, na real. Poe Dameron. Cara, o Poe, cara, o que eu posso dizer do Poe? É que ele se tornou assim um personagem que ele estava crescente até o último momento do filme. Não sei se você conseguiu ver isso. Ele mesmo assim, ele ser o líder da resistência, sabe, se categorizar como líder da resistência, assim, sabe, inicialmente lá, cowboyzão do espaço e tal, sabe, tipo, agente secreto e tal, né, tipo, um misto de tudo isso, né, já no segundo ali, ele querendo ter um espaço dentro da resistência, sabe, um espaço ali onde ele queria comandar, ele queria dar, né, ideias, né, de como fazer as coisas, tanto que mostra o lado errado dele, né, a Leia puxando a orelha dele ali, sabe, o que foi muito bom. Cara dele. Que foi bom assim para mostrar assim, cara, acorda, não é assim que se faz uma... Isso não é isso que um líder faz. Exato. Eu achei ele muito dois-dimensional. Esse foi o único problema com o Poe Dameron, foi isso. Ele não foi um personagem que passou por muita coisa ele não mudou. Do início do episódio 7 ao 9 ele não mudou. Eu vi isso acontecer com o Finn, vi essas mudanças com o Finn, até a Rey, né? Que dizem que ela é toda boazinha, já deixamos claro que não. Kylo Ren com Ben Solo, né, claramente. E o próximo personagem que eu falo os droids, até o 3PO. Cara, eles são um alívio cômico, né? As pessoas tem que ver assim que eles são um alívio cômico, mas também como chaves centrais. Sempre assim eles têm uma pecinha assim, né? É que se você for ver assim, Star Wars ele também mostra muito do direcionamento da força. Que a força faz para ela chegar, né? Porque nada do que eles escolheram nada por acaso. Nada por acaso, entendeu? Sabe? E isso daí é demonstrado em todos os filmes. Eu gostei que no 9 ele finalmente voltou a ter um papel super importante. Sim. Quase quanto nos originais, talvez quase quanto no Retorno de Jedi. Com o Jabba da Hutt, que eles tiveram que ir lá, entregar mensagem, estamos aqui, rota para Jabba da Hutt. Foi legal assim de ver assim, a interação dele como AI, né? Como inteligência artificial. Sabe? É legal assim de ver assim ele pensando, se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Né? Tipo, ele deixou de lado as probabilidades, entendeu? A inteligência artificial no Star Wars é quase humana. Sim. É quase humana. Isso nunca entrou em discussão. Sim. Comparado com Star Trek, comparado com outros filmes de ficção científica, Star Wars sempre foi. Droids são humanos. Então tem que ter aquele leve preconceito, tipo, no Mos Eisley. Nós não civis, eles não entram aqui. Tá. Pode ser por outros motivos, pode ser que roubam, né? Em Mandalorian agora também. Mandalorian também. O Mandaloriano não gosta de droids também. Eu não quero saber de droid. Eu acho que vai aparecer um droid amigão pra ele. Aí. Que até apareceu esse G ali, só que... pode ser que pode ser que esse ID, sei lá, o número tal, 50... Ele tinha um número, eu esqueci qual o número. 56. 57, não, 74. Enfim. Tinha um 7 e um... Tinha um 7. E um 5 ou 4 ou 6. Eu sei disso. Existe, não faz mal, não faz mal. Enfim. Depois eu comentar. Eu vou colocar uma legenda bem tosca. Coloca a legenda. IG número tal, seus idiotas. Sim. Beleza. Daí, talvez, mas quem sabe. Eu vi até o penúltimo, não vi o último ainda. O último, o oitavo não saiu ainda, né? Vai ser, acho que essa semana. Como a gente tá assistindo, não sei.
Coisa divina. É da coisa da força. É a força, tá? É a força. Os droids. O R2-D2. R2, né, cara, ele já no início lá, ele ficou desligado o filme inteiro praticamente. 7, né? Daí ele veio com o mapa, né, pra Actu. E daí no outro daí ele teve aquele papel, não um papel fortíssimo, que foi de mostrar pro Luke o porquê que eu tenho que sair, né, por que você tem que sair desse planeta pra ajudar. Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Cara, aquela hora eu chorei, cara. Mas eu chorei, eu falei, caramba, mano, olha o que os caras pegaram, velho. Sabe, né? Pegou no âmago. Não, pegou no âmago do. O próprio Luke falou, pegou pesado. Pegou pesado, né, cara? Daí ele treinou a Rey por causa disso. Treinou a Rey por causa disso, exato. Eu achei o R2, tirando isso, completamente indispensável, infelizmente. Eu achei que ele não apareceu, não fez o duo que deveria ter feito com o 3PO. 3PO, porque na verdade eles estavam naquela troca de droids, né? Que o BB-8 foi uma surpresa muito agradável. Sim. Que ele foi genial no 8. Sim. Eu achei ele genial no 8. Que já no início lá, ele, né, pegando lá, como que eu vou ligar essa nave? Sai tudo, né? A cabeça inteira, né? Muito engraçado. Nossa, mas aquela parte lá do Finn, tipo, não, pode falar pra ela, Bibi, onde é que fica? Pode falar, não tem problema. E ele, isqueirinho. Que da hora, sabe? Não, deram uma renovada nos droids ali, bem bacana. Questão também das naves, né, cara? Antes de falar das naves, eu quero fechar aqui. Palpatine, a volta dele no episódio 9. Você achou meio forçado? Não, cara, é que na verdade, assim, é porque, tipo, tirou o peso que tinha do escolhido, né? Sabe, o Anakin Skywalker ia trazer o equilíbrio à força, sabe? O que não deixa de ser verdade, porque, cara, ele deixou descendentes, sabe? Então, né, se for ver, ele deixou, o neto dele ajudou a equilibrar a força. Né? Sabe? Né? Tipo, sei lá, e tanto que no final aparece a voz de todos ali, né? Que momento. Foram todos? Eu tentei contar, na segunda vez que eu assisti, eu falei, não, dessa vez eu vou contar. A primeira voz, se não me engano, era do Luke. Do Luke, A segunda era do Obi-Wan jovem, o Ewan McGregor. A terceira, acho que era o Mace Windu. Daí o Anakin, porque eu não reconhecia a voz. Esse não sei quem deve ser o Anakin. Deve ser o Hayden Christensen. Daí Yoda, Ahsoka Tano também apareceu. Tá zoando? Ahsoka Tano, velho. Não. Ahsoka Tano, tanto que o J.J. Abrams tinha falado que, né, ia ter uma participação da Ahsoka Tano, eu fiquei, cara... Ele falou? Ele falou. Eu falei, cara... Eu sumo do mundo. Nossa, cara. Eu sumo do mundo quando uns 3 a 4 meses antes de um lançamento do Star Wars, pra não pegar nada. Não, eu também fiquei longe. Eu nem sabia quem era o Adam Driver quando eu vi o episódio 7. Eu nem sabia. Falei, não quero saber quem é. Não quero saber. Nossa, daí quando eu vi, quando tirou o capacete, eu falei, caramba, Marilyn Manson. Né? Daí o que aconteceu? Tá, vamos lá. Não, Palpatine, ok. Eu sinceramente achei meio forçado. Eu achei muito legal, mas é muito só por nostalgia, sabe? Tipo, não precisava ter colocado ele assim. Não precisava ser tão assim. E assim, eu acho o seguinte, teria sido melhor, e daí eu quero falar do final do filme. Daí eu vou falar o que eu acho que deveria ter acontecido. Eu acho que teria sido melhor. Eu sou um excelente roteirista, teria sido muito melhor. Tá, suponhamos assim, Palpatine, tá? Ele é a acumulação de todos os Sith que já existiram. Sim. Isso daí tem uma coisa bem interessante sobre isso. Termina só. Sim. Daí é o seguinte, imagine, o cara tá lá, daí, tá bom, não é mais cara, virou Ben Solo? Toma aqui então. Suga a energia dos dois, peteleco num, peteleco no outro, cai fora. Super potente. Trava todas as naves. Eu queria que tivesse explodido, tá? Eu queria que tivesse sido mais cruel, mas não faz mal. Até aí tudo bem. Tá? Travou todo mundo. Suponhamos o seguinte, ele fala assim pra Rey, acabou, morreu, não sei o que, tudo acabou, que nem os Jedi, era o repeteco dos Jedi, talvez um pouco mais intenso até. Porque você tá bem assim no calor da batalha, eles estão muito mais perto do que né? Não é no espaço, ali no planeta.
Imagina se a Rey pega o lightsaber, ela calcula, se eu matar esse cara, eu pego o trono. Eu não quero. Mas se eu deixar acontecer, eu não tenho como derrotar o cara mais poderoso da história. Da história, exato. Então ela vai lá e ela mata o Palpatine, tá? E ela assume, manja Warcraft, manja. Sim. Tá. Sabe o Lich King, quando eles matam o Arthas finalmente, daí vai lá o Tyrion Fordrain vai lá e fala assim, eu joguei em inglês, então there must always be a Lich King. Aí o cara pega o capacete, vira o Lich King, tipo assim, agora vai embora. Pum. E fica lá. Ele assume o fardo e fica ali. Sim. Imagina se a Rey tivesse feito a mesma coisa. Você ia armar para um episódio 10. Até 10. Você ia armar para o episódio 10. Eu fiquei ali, tipo, rezando para que isso fosse acontecer. Eu fiquei tipo, cara, se isso acontecer. Eu achei. Primeiro, eu seria um gênio. Porque eu visualizei uma jogada de primeiro marketing genial, porque você vai ter mais um filme, mais alguns milhões, talvez um milhão, talvez 1 bilhão. Não foi isso que aconteceu. E por causa disso eu fiquei muito desapontado com o final, que poderia ter sido menos, tipo... Porque assim, aí que tá, nada foi gratuito na trilogia original. Não. Nos prequels teve alguma gratuitidade? Gratuitidade. Mais uma legenda, burro. E nessa nova... Gratuidade. Tá. E nessa nova também teve. Eu achei o final muito, tipo, bonzinho. Que na verdade, assim, o que eu peguei do final desse filme, faltou um pouco mais de coragem em, por exemplo, né, o sacrifício. Por exemplo, a Rey se sacrificar ia ser muito pesado. Sabe, a heroína se sacrificar, que aquela hora que ela tivesse ela se sacrificou porque ela morreu. Ela morreu, daí o Kylo Ren foi lá e, né, eu achei bonito até, esse finalzinho assim, eu achei bonito. Nossa, cara. Sim. Sabe, sorrisinho maroto. Aqui sorrisinho maroto, consegui a mina. Esses aí estão trocando watts. Nossa, sorrisinho ali, nossa, consegui o beijo da mina. Entendeu? Aí tá liberado, né? Pode morrer. Não, daí não, o cara pode morrer, né? Sabe, mas é que faltou um pouco mais assim, por exemplo, é que nem você falou ali, do lado sombrio mais ativo, assim, sabe? Um negócio assim que, se tornasse quase impossível mesmo eles terminarem a jornada ali, assim, sabe? Até mesmo, né? Uma mudança da Rey ali. Porque em um filme, se tivesse feito 3 horas, cara, não teria tido problema nenhum. Não, eu sou acostumado a fazer jornada de, como que é? Maratona de Senhor dos Anéis, cara. O Avengers, né? O Ultimato lá foi com 3 horas. Então, e assiste fácil, né? Assiste fácil. Funciona. Não, é que, cara, eu ficava assim no Star Wars, eu falei, cara, eu ficava olhando no horário, putz, não pode acabar agora, sabe? Eu tive esse medo quando eu vi o Luke lá na frente dos AT, qual que é o nome daquelas máquinas da Primeira Ordem, que estavam lá na... Você lembra? Olha que funk eu sou. Mas olha que funk eu sou. Nem sei o nome do planeta nos últimos Jedi. Mas olha aquele planeta vermelho coberto por sal. Planeta Crate, né? Acho que é isso. Daí o holograma do Luke aparece, né, da força. Qualquer coisa coloca a legenda aqui, você repara. Isso, burro. Mais uma legenda. Então o Luke aparece lá, daí tem todo aquele maquinário assim, daí o Kylo Ren, daí você tem aquele stand-off assim, daí você não sabe o que vai acontecer. Daí a música fica intensa. Eu falei, cara, o filme vai acabar agora. Não, graças a Deus. Atirou. Não, foi um alívio. Que, se o filme tivesse acabado ali, eu tinha... Não, se bem que ia ser um gancho legal pro próximo, assim, né? O Luke, aparece o fantasma dele e pega o lightsaber, e os puristas detestam o fato de que os fantasmas da força conseguem fazer coisas no mundo, no plano físico, assim. Mas isso já é demonstrado desde dos outros anteriores, né, dos prequels, dos clássicos, né, tipo, que eles podem ter acesso, né, em modificação das coisas, assim. Mais ou menos, porque mais ou menos. No primeiro, o que acontece? Na Nova Esperança acontece o quê? O Obi-Wan só fala, né, é só uma voz pro Luke que influencia ele e ele... vai lá e destrua a Estrela da Morte, lá só com a força. No Império só tem as duas visões do Obi-Wan, né? Uma vez no Hoth, outra vez em Dagobah. E no Jedi também, você tem a primeira visão. Que ele tá conversando com o Luke ali de boa. Isso, daí... De boa não, né? Mostrando o ponto de vista. Tomando uma beira. Mostrando o ponto de vista, né? Daí lá no final, com os três fantasminhas do Yoda, do Obi-Wan e
Não tem um acesso tão forte. Exatamente, não tem tipo troca de fio físico. Mas só que daí no 2. Relâmpago, cara, o Yoda deu mas é que é o Yoda, né? Atacou a árvore, cara. Matou o Yoda. Matou a árvore. É o Yoda, mano. Pô, eu sei. É o Yoda, cara. Não tem. O Yoda é o Yoda. Pode ser. Eu curti. Os puristas detestaram. Daí eu vi uma resenha que, cara, esqueci quem foi, agora foi outro youtuber. O cara falou assim, daí eu quase que eu senti que o Luke ia catar o lightsaber e falar assim, não é assim que se trata uma arma de um Jedi. E olhasse pra câmera e fizesse eu curti, mas os que na verdade assim, eu achei umas coisas que eu achei desnecessárias desse filme. Foi eles cutucarem o Rian Johnson. Sabe, o DJ Abrams, assim, isso daí foi um cutuco no Rian Johnson, assim, que eu achei desnecessário. Sabe, tipo, uma coisa desnecessária, assim, dá pra gente fazer assim, entendeu? Não, meu amigo. O que ele fez, o que o Rian Johnson fez foi muito corajoso, cara. Sabe, pra mim, assim, cara, o episódio 8 é um dos melhores episódios de Star Wars, cara. Eu concordo. Sabe? Eu concordo. Tipo, tira Canto Bight, tá? Se bem que Canto Bight tem uma coisinha legalzinha. Não, assim. pode tirar. Mas não, tem tipo negócio. Mas Mas do Luke, então, você achou que. Não, o Luke, cara, na verdade, assim, ele vê como aquele mestre, né, que como o Yoda, entendeu? E é isso, ele tá passando bastão, né? Ele mesmo falou no último filme, eu não sou o último Jedi, entendeu? Tanto que o Yoda passou isso pra ele no Retorno de Jedi, né? Quando eu me for o último Jedi, você será, né? Então. Não, mas ainda por cima, quando o Luke vai embora no Império, né? O Obi-Wan falou, esse garoto é a nossa última esperança. Não, existe uma outra. Existe uma outra. Portanto, a Leia usando a força, ai que ridículo. Cara, a Leia tinha força, o Yoda já sabia, então, ponto final. Vamos pra próxima? Vamos pra Leia, ok, Leia. Cara, que personagem incrível. Que construção de personagem, cara. Depois que você vê ela usando a força, que ela fez o treinamento Jedi, falei, pronto. E deu um pau no Luke. Deu um pau no Luke. E a sinergia entre a Leia e o Ben Solo, e como ela distrai ele o suficiente para Rey matar o Kylo Ren. Exato. Né? Porque ela rapidamente já percebe, o Kylo Ren não tá mais aqui, esse aqui é o Ben Solo. Então ela vai lá e dá uma de Jesus. Sim. E daí o Ben Solo tá ali. Com nem restos mortais do Kylo Ren tem mais, né? Não, mas daí o pessoal criticou pra caramba. Daí apareceu o Harrison Ford. Lembra que ela era pra ter aparecido a Leia, mas a Carrie Fisher infelizmente faleceu. Faleceu, meus amigos. Desculpa, mas apareceu. Pô, ainda Harrison Ford, ainda que, tipo, ele não gosta de Star Wars. Ele queria matar o Han Solo, tipo, no segundo episódio. Então, e o cara apareceu nesse episódio, pra vocês verem, né, como a responsabilidade que esse ator teve em aparecer, pelo menos. Mas daí, mas ele não é da força, não sei o que. Não importa. Cara, é uma metáfora visual do que tá acontecendo internamente com o Ben Solo, cara. Pra mim é válido. Todo mundo já falava, você tem muito, até o Snoke falava, você tem muito do seu pai. Você vê um filme de época, um Hamlet, que seja. Você acha que o cara não vai ter umas visões? É normal, não precisa ser força toda hora. Então, então essa crítica aí tá fora. O Yodazinho no 8 foi genial, só avisando. Eu queria ter visto ele no 9. Não, eu queria, na verdade, uma aparição de vários, todos. Você queria o Vingadores. Não, cara, nossa, aparecesse atrás dela, assim. Todos os Jedi. Falta aí, nossa. Cara, não, eu pensei que fosse isso. Eu pensei que, tipo, como o Palpatine tá com todos os Sith, e eu apareci todos os Sith, apareci todos os Jedi. Nossa, só de aparecer ali o Will McGregor ali, assim, ó. Nossa, você falou, meu Deus. Não, e se eles fizessem... Ganhava o Oscar, não ganhava o Oscar. Ganhava o Oscar. Só de aparecer todos os Jedi de trás ali. Possivelmente. Não, mas imagine que aparecesse o Alec Guinness. Né, ele mesmo que por computador ali, né, Alec Guinness. Sim. Eles fizessem um morfismo ali entre os dois. Seria muito legal. Nossa, o Will McGregor misturado assim, nossa. Cara, nossa. Se tem uma coisa genial das trilogias da trilogia original, é o Will McGregor. Esse cara foi genial. Tá, o que você achou assim, como fim de trilogia? O que você achou? Como fim de trilogia, fechou e deu oportunidade para
de oportunidades, cara. O universo, assim, tipo, ampliou, assim, cara, agora o caminho dela é livre. Entendeu? Aquele final dela olhando pro sol é lindo. Aquilo lá, eu falei, caramba, mano. Sim, eu gostei. Nossa, que bonito, né? Onde começou o negócio, terminou, entendeu? Sabe? Né? Que começou com o episódio 4 ali. Exato. Você sabe que o Kevin Smith, tá ligado? Tá, o Kevin Smith é ultra fã de Star Wars, tanto é que todo filme dele tem uma referência de Star Wars. E... Kevin Smith ou Kevin Feige? Não, Kevin Smith. Kevin Smith é aquele do Jane, Silent Bob. Ah, sei. Isso. E daí ele foi visitar o set do episódio 9, isso um ano e pouco atrás, e o J.J. Abrams estava lá, e daí alguém mencionou pra ele, cara, tem um lote lá atrás, cara, você tem que ver. Ele falou, tá bom, deixa eu lá ver. Daí o J.J. Abrams estava ali na ocasião, e o Kevin Smith perguntou, J.J., o que tem ali atrás no lote? Posso dar uma olhada? Ele falou, cara, você pode ver, você vai adorar, mas se você for muito, muito fã, não veja. Era esse lote de Tatooine. Era o set do Luke, a casinha do Luke. A casa do Luke ali. Não dá. Imagine, cara. Não, sabe por que eu fiquei meio de cara? Tipo, por exemplo, né, quando estreou o Star Wars, esse último, cara, eu via gente lá, fiz uma postagem e tal, né, bem bacana, que é uma do Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, LaBeouf. E daí ele tá no cinema, daí ele tem todos os reacts, assim, né, do que ele tá assistindo, daí eu fiz uma montagenzinha, assim, bem bacana, tal, né, cara, a entrada de Star Wars e tudo mais, assim, né, tudo, daí ele chorando já com o letreiro subindo, assim, né, e, cara, daí teve um internauta lá que foi e falou, eu já li resenha, não sei o que, todo mundo me deu. Cara, você se deu spoiler, cara. Sabe, as pessoas se auto-sabotaram nesse último filme, assim, muitos fãs, assim, né? Sabe, cara, eu fiquei longe uns 2 dias do lançamento na internet, só vi alguma coisinha. Eu uns 3 meses, cara. Então, uns 3 meses. Eu sumo do mundo. Eu fiquei assim, né, só de canto, assim, né. É o que a gente tava falando também, né, cara, tipo, uma personagem que eu gostaria que tivesse aparecido nesse filme. Ahsoka Tano, cara. Eles não pegariam. É a mesma coisa, olha aqui. Eles não pegam nada do prequel. Não, mas é que, cara, ela já vinha de Rebels já, né, cara? Em Rebels ela aparece. Não, mas é que você teve uma fase da franquia que foi aquela fase prequels e daí veio os seriados. Veio os seriados Clone Wars, daí veio Rebels também. E daí não, mas só que Rebels já é da Disney, né, cara? Mas é pré-episódio 7, se não me engano. O Rebels, ele é já entre o 7 e o 8. Disney, né? Já é entre o 7 e o 8. Mas só não sei qual que é a pira deles, eles não pegaram nada dos prequels. E daí, cara, o que seria muito interessante, ou até mesmo um Ezra Bridger, né, que era o pupilo lá, ficou subentendido que ele não morreu, entendeu? Ele saiu com a nave, assim, e no final a Ahsoka Tano e a Sabine Wren foram atrás dele, né? Foram atrás desse garoto aí, que era Jedi, que tinha sido treinado pelo Kanan Jarrus. E daí você, cara, nossa, poderia ter utilizado ele, poderia, né? Tanto que a fantasma aparece nessa última batalha. E a última batalha das naves. Não, quem são? Todos. Eram todos, velho. Era todo o universo. Eu entendi que aí que eles queriam fazer o efeito Avengers, né? Eles queriam todo mundo. Exato. E se tivesse colocado os Jedi, aí teria sido legal. Mas as naves, é que assim, em termos táticos. Aí, é que não, é porque na verdade, como que é o nome do filme? Ascensão Skywalker? Não. Como assim? Qual? Como não? Guerra nas Estrelas. Star Wars. Tá, mas é que assim, em termos táticos, é péssimo você juntar todo mundo no mesmo lugar. Sendo que os caras têm tecnologia para tirar uns super canhões e pegar todo mundo. Minha cabecinha de adulto já foi muito pragmática quando eu vi essa cena. Eu falei, o visual é bacana, não vou negar. Nossa, cara, quando eu vi que eu achei bonito assim, pela união do universo contra o mal comum, entendeu? Imagine quando você fizer quando você tiver o vídeo em casa, né? Você pausa e você começa a tentar contar todas as naves, ver quem é que tá ali de fato. Sim, exato. Eu tenho certeza que tem um monte. Não, então, tem aí, por exemplo, né, uma coisa que erraram lá no Han Solo. Sabe, o filme do Han Solo e tal, né? Achei bom. É um filme que. É um filme legal, Sessão da Tarde.
É a sessão da tarde, né? Tipo, é o herói. Achei um Indiana Jones no espaço. Exato, exatamente, né? E só que faltou, por exemplo, se eles tivessem colocado um pirata espacial lá, que nem Rondonaka, entendeu? Que é um canalha também, né? Que são ali eram todos canalhas. Entendeu? Aquele filme é um filme de canalhas, né, do submundo, sim. né, de Star Wars, assim, sabe? Até pensei que seria mais. Então, nossa, Rondonaka. Então, eles, poderiam muito bem ter colocado a Ahsoka Tano, sabe? Mesmo treinando a Rey, assim, sabe? Porque não foi dito em nenhum episódio que a Ahsoka Tano morreu. Então, beleza. Falando em personagens lendários, Lando Calrissian. Lando. Cara, na verdade ele só foi assim um negócio mais nostálgico, né? Tipo, é um personagem nostálgico que foi posto ali pra, tipo, guiar, né, o Paul Dameron, como a Leia teria feito, entendeu? Sabe, ele foi um personagem guia, ele, sabe, só um guia. Sabe, galera, não fez nada. Não, cara, ele foi um guia. O cara tá velho, não, mas ele tem as artimanhas, ele é o cara do gingado, sabe? Gingado até velho. Aquele é o Sam, ele é o cara. Ele é o velho. Ele é o do morro. Ele é o sambista do morro. Ele sabe, ele tem os paranoia. Ele manja, entendeu, cara? Tá patrão, cara. O cara manja, entendeu? Pô, foi muito legal ver ele, cara. Ele é bacana. Assim, claro que é, cara. Eu gostei porque que eu aprecio mais o Lando Calrissian. Aí que tá, a galera toda critica o filme do Han Solo, mas eu adorei o Lando Calrissian. Cara, não. Mostrou o personagem tal como ele é. Sim. Expandiu o personagem, né? Sim. Mostrou um pouquinho do até mesmo seria legal se eles continuassem, só porque tem aquela história da Kira, né? Que daí ela se juntou com o cartel lá, né? Junto com o Darth Maul lá. Então, seria interessante, daí o pessoal, mas daí vai ter uma história do Darth Maul. Todo mundo não quer o Darth Maul de volta? Isso, achei meio gratuito, cara. Como é que você sobrevive cortar pela metade? É que eles têm 2 corações, cara. Tá bom. Eles têm 2 corações. Os Datamorianos, eles têm 2 corações, cara. Pelé tinha 3 corações. Nossa. Tem, né? O que é? Nada, foi uma piada tosca. Vou cortar. com legenda. Tá bom, então o Lando Calrissian, eu achei que por causa da saúde dele, porque eu vi ele de bengala no tapete vermelho lá na estreia. Sim. Então eu pensei que talvez por causa da saúde dele ele não tivesse uma atuação tão não, forte. física, até porque tinha um espaço lá, porque a Leia não estava mais lá. Sim. Uma perda assim, se bem que depois o filho do Akbar aparece, né? Sabe, o Almirante Akbar, né? Então o filho dele assume o posto dele como capitão da frota lá, Achei tão engraçadinho aquela carinha dos Mon Calamares. Ele parecia um Muppet. Um Muppet, né? Tipo, o Mon Calamares, assim, sabe? Eu achei legal isso daí. Se bem que, tipo, eu achei a morte do Akbar, assim, meio gratuita, assim, na verdade. Poderiam ter feito um close de 1 segundo, tipo, com a música... It's a trap! It's the end! Porra, nem isso pro Akbar, né, cara? Não faz mal. Tipo... Tá, né, tipo, esse foi um ponto assim, né, o Almirante Akbar tá desde do Império do... A pessoa adora ele, mas eu acho que ele virou mais assim, por causa dos memes. Exato. Porque anos atrás, antes da internet... Anos atrás, o Akbar não era grandes coisas. Aí quando surgiu um monte de meme, não sei o que, todo mundo passou a adorar o Akbar. Como o Boba Fett também. O Boba Fett é um mistério. É porque acho que a armadura dele é tão boa, é tão maneira. Aquele negócio, né? Como que é espartano, assim, né? Boa, parece espartano. Capacete espartano dele, nossa, muito legal. E agora com eles reavivando essa mística dos Mandalorianos, assim, sabe? Porque você vê isso muito em Clone Wars, assim, quem eram os Mandalorianos, o que, né, os clãs que eles tinham, a divisão, o orgulho mandaloriano de ser um bom combatente, entendeu? Até mesmo isso daí é revisto em Rebels também, né, com a Sabine Wren ali, ela na jornada dela ali, muito bacana também, sabe? Tipo, cara... Aí que você vê que Star Wars, o quanto você pode... É um universo de possibilidades, é isso que eu queria falar. Lógico, é infinito. É que eu até escrevi esses dias, né, cara, que me veio uma reflexão sobre aquele final da Rey, né, cara? Final de uma jornada, é só um universo de possibilidades, cara. Eu tripei no lightsaber dela. É um negocinho e a gente fica todo tipo... Cara, não, o que é? Não, eu pra mim, assim, eu tenho arrepios quando ligo um lightsaber, cara. Eu falo, caramba, velho, eu tenho que ter um. Cara, vamos falar de coisas mais técnicas do filme agora. Tá. Visualmente, você achou o episódio 9 fantástico,
Foi minha boca, poderia ter sido melhor? Cara, tipo, eu achei, como que é, o Paul ficou The Last of Us, né, total, assim, né, ficou total The Last of Us lá, mas a caracterização, assim, de todos, assim, ficou bem, sabe, steampunk, né, que Star Wars, ele traz isso, sabe, o visual steampunk. Né? É algo mais dilapidado. Era uma vez, isso aqui foi fantástico, mas agora tá dilapidado, tudo é difícil. Sim, sabe? E é legal, nossa, achei muito legal aquela parte daquele planeta lá, eles fazendo o Festival das Cores, assim, né? Que tem na Índia, assim, né? Eles vão pro Tibete. Exato, isso, o Tibete, daí tem. Eu vi, alguém mencionou, eles foram pro Burning Man o Festival das Cores, né, cara? Nossa, muito legal, sabe? Tipo, é legal mostrar esse negócio, assim, do universo, de como. Essa piada do 3PO foi boa. Que sorte, o Festival das Cores, não sei o que, todo mundo olhando pra ele, tipo. E ele só, tipo. Aquela foi boa. Foi ótimo, nossa. Mas, assim, visualmente, o que eu gostei desse filme é assim: quando eu tava no cinema, sempre alguém teve algum suspiro ou alguma. Por exemplo, quando no episódio 8, quando a Holdo fez aquela manobra kamikaze, e daí o áudio parou, você só viu tinha um molequinho que fez nossa, você vê, deu uma emoção forte, né? Então, mas deu mesmo, posso falar alguma coisa? Eu olhava pra minha filha aqui do lado, assim, né? Pra minha padawan, Natália, falava assim, eu olhava assim pra ela não para, tipo, com a boquinha aberta, assim, ó. Não para, ela ficou travada, sabe? É isso. Cara, ali você vê, eles atingiram o que eles queriam. Exatamente. Esse é o público. Eu vi uma mulher, sei lá, acima dos 20 e tantos anos, adulta, claramente. Quando a Leia morreu, naquela cena quando o Kylo Ren cessa e começa o Ben Solo, e daí quando finalmente a mão dela cai, daí eu vi não, acho que ela falou, não, ou alguma coisa assim. Sim, foi foi aquele suspiro, né, do fã, entendeu? Completamente envolvido na história. Exato, sabe? Daí você vê que não, cara, tipo, foi atingido o público. Eu disse, cara, é complicado, né, você vê assim que o hater do Star Wars, né, o fandom, o fandown, o fã dogmático. Fandown, né? Fandown do Star Wars é muito pragmático. Sabe? E daí você fica, desculpa, meus amigos, mas é uma história infanto-juvenil, entendeu? Vocês têm que ver que é uma história que tem que passar a moral, sabe? Que nem quando eu vi a minha filha, né, cara, saindo do cinema falando, é o melhor filme que eu já assisti. Pô, que legal. Cara, você fala, pronto, cara, né? Tudo que eu ensinei, passei pra você. Olha, sabe, cara, a força foi... Sabe, cara, e tem mais, que esses filmes transcendem gerações. Sim. Então, acho que por isso que dá tanta raiva, porque o pessoal às vezes se apegam ao que eles passaram, né, a experiência que eles tiveram. Sim. E querem que a mesma exata experiência seja passada. Mas universalmente, não tem como fugir do que é a força, do que é o equilíbrio, do que é o lado ruim. Né, sabe, por exemplo, né, que nem eu falei pra você, as pessoas falam, mas Jedi arrogantes e não sei o que, né? Que tem umas batalhas assim nos grupos de Star Wars. Galera, os Jedi, eles só querem o equilíbrio da força, eles não querem, né, cara? Tipo, por exemplo, o que é mudar a natureza das coisas, entendeu? Eles só querem extirpar aqueles que se aproveitam da força para fazer mal ao próximo, entendeu? Sabe? Eles são os guardiões da galáxia, eles não são uma força paramilitar. Opa, acho que vai ter um crossover aí de franquias. Né? Os Guardiões da Galáxia. Olha aí, viu? Contra os Jedi. Olha aí, usando a força. Já fizeram Predador contra Alien. Vamos fazer Star Wars contra Marvel. Disney, qual o problema? Qual que é? Tudo mesmo, né? Vai que todos aqueles, né, seres que têm poderes lá usam a força. O Homem de Ferro contra o Luke Skywalker. Vai que todos aqueles seres usam a força como poder. Exatamente, porque não? Porque não? A Gamorra, a galera lá. Então, exato. Mas vai que o Star Wars, na verdade, o futuro dizem que há muito tempo atrás, uma galáxia longa, mas vai que é a tecnologia Stark nos lightsabers, né? Aí, ó. Viu? Ele que descobre o Cristal Kyber. Tô falando. Olha aí. Eu quero fazer uma coisa péssima. Eu quero fazer uma coisa péssima agora. Porque me encheu o saco no episódio 9.
O quê? Começou no 8. Começou no episódio 8. Toda vez que aparecia o Luke, eu ia falar alguma coisa, aparecia um lightsaber, o treinamento, não sei o que, o tema tocava. O tema. Beleza. Toda vez. Eu chegou no final do filme e falei, pô, eu ouvi esse tema umas 7, 8 vezes. Não é que ele foi cuidadosamente elaborado. Por exemplo, lembra aquela cena em Tatooine, quando eles encontram os Jawas mortos? Sim. Daí eles falam assim, daí o Luke se dá conta, não, eles foram seguir os Jawas lá pra casa, daí ele corre, ele pega o speeder e vai embora. Tem todo um crescendo, daí, sabe, é uma obra-prima. Os primeiros 2, 3 filmes originais, né, 4, 5, 6, são obras-primas. Não, mas você pega também o primeiro, cara, com aquela música Duel of Fate. Não é... Cara, essa música é muito legal, sabe aonde? No episódio 2, quando a Anakin tá buscando a mãe dele. Sim, cara, mas assim, já falhou porque não é mais uma tremenda obra de arte. Assim, você tem sessões que são boas e outras sessões que são vazias. Eu quase decorei toda a trilha sonora do episódio 4. Agora, no 8 teve esse repeteco constante. No 9 foi só isso. Copia e cola de leitmotifs, né? Copia e cola. Parece a Rey. E tanto que como que é o John Williams foi engraçado, porque esse foi o último trabalho dele, né? Tipo, pra Star Wars. Então, né, daqui pra frente ele não vai... tanto que ele tinha pegado, até mesmo falado que eles passaram a música do Duel of Fate também. Cara, como queria que tivesse tocado essa música, assim, cara, naquela parte que eles estavam lá na batalha da estrada. Mas é aquela temática, ela tem a ver mais com os Darth Maul, o Sith daquela geração. Não, mas é pra dar aquela ênfase, outra, é pra dar aquela ênfase, assim. Nada impede, não, eu achei algumas partes, o final do filme eu gostei. Foram partes ali da trilha sonora que foram muito intensas. Aí eu gostei, achei muito legal, com o Palpatine, e todos aqueles Siths. Isso, o visual muito forte, a música seguiu também. Mas eu não entendi, uma coisa assim que eu fiquei meio pensativo, o que são isso daí ficou meio furado, cara. Aquele monte de Sith, pra que serve aquele monte de pessoas, não sei se são Siths, né? Aquele monte de servos dele. É outro filme. Né? É mais uma série. Eu fiquei, né? Não sei o que era tudo aquilo lá, né? Que nem você tinha falado. Uma coisa que tinha falado do Palpatine era com relação aos Sith, né? Por exemplo, eu vi uma teoria, não sei se uma teoria e tal, estava lendo hoje de manhã, que foi quebrada aquela regra do mestre e aprendiz. A regra de 2. Foi, exatamente. Porque o Palpatine, ele falou, eu sou todos. Quer dizer... Não quebra necessariamente. Porque você só precisa de 2. É que o Anakin, ele foi dispensável pra ele foi dispensável depois pra ele. Pode ser, mas é o seguinte... Ele virou o Vader e a máquina, né? Mas eu pensei nisso, e eu digo o seguinte... os Jedi buscam equilíbrio na força, são vários. Legal. Até onde a gente sabe. O Sith só precisa de um mestre e um aprendiz. Porque se ele é todos em um... É porque, na verdade, ele passa o corpo, a alma dele pro aprendiz, entendeu? Isso, exatamente. Então, na verdade, ele é Darth Plagueis, cara. Não, eles são todos. Exatamente, o Darth Plagueis. Inclusive, no meu vídeo original, quando eu cheguei 9 da manhã aqui pra gravar, esqueci o nome do Darth Plagueis. Falei, Darth Sidious? Não, todos são, desde o Darth Plagueis até... Eles são um só, entendeu? Então, eles vão passando... Então, eles querem que você mate ele com raiva, com ódio, pra ele assumir, entendeu? Exatamente. Nossa, isso foi muito pontuado. Aí começa a fazer sentido essa regra, o mestre e o aprendiz. Eu nunca entendi porque tem que ter só 2. É porque ele precisa de um corpo novo. Agora faz sentido. Isso aparece no universo expandido ou não? No universo expandido, acho que... Ou é só no episódio 1 que fala? Não, aparece que o Darth Maul, né? Porque ele tem que matar o Darth Maul lá, que ele tava robótico também, e daí ele mata o aprendiz também do Conde Dooku, mata, que é o irmão do Darth Maul, né? Então ele, pra só ter um aprendiz, se ele morrer, né? Que ele quer que o aprendiz mate ele, entendeu? Mate ele com raiva, por isso que ele fica no Luke. Me acerte com o seu sabre, com toda a sua raiva. Sim. Entendeu? Nossa. Cara, só sei que, assim, se eu tiver que... Um personagem que eu achei massa, cara, desses filmes todos aí, cara, que aparece em Rogue One, que tem o Saw Gerrera, né? Que ele aparece em Clone Wars. É legal o jeito que ele fala.
Burgonet! Se é que eu não gostei de nenhum personagem novo. Rapaz, o Droid foi legal. O Droid eu achei a comédia dele foi. Rogue One, sabe o que aparece? O que me transparece o Rogue One é que ele é o sacrifício da força, né, cara? É o sacrifício para tudo acontecer, para eles entregarem aquele plano naquela hora. O quanto foi sacrifício para eles fazerem isso? Quanto foi difícil chegar até aquele ponto, até o Luke chegar lá e piu. Entendeu? Só pra isso. Só pra isso. Então, é um filme. Não, foi muitas pessoas morreram. O filme, genial. Os personagens eu não gostei de nenhum. Não gostou nenhum, né? Jim Arson? Nossa, a Jean eu achei legal, cara. Não que a atuação foi ruim. Não, os atores são muito bons. A Felicity Jones, os atores são muito bons. Eu digo assim. Eu só não entendo por que eles vão fazer uma série derivada do Cassian Andor. Bom, aí já é dinheiro, né, Disney? Mas vai vender, vamos ver, vamos assistir. Porque que talvez assim, que fica aquele negócio dele ser o espião, essas coisas assim, né? O trabalho de espionagem é um negócio que atrai as pessoas, não sei, né? Você vê isso, sim. Né? E é um tipo, e essa é uma faceta que não requer muito orçamento, né, Disney? Tamo ligado. Ok, futuro da franquia, o que você acha? Bom, o fim, eu acho que o fim deu fim ali, né? Ficou ali por ali. Mas a Rey, eu acho que ela vai fazer a nova ordem. E você acha que a Daisy Ridley volta pra fazer isso? Ela disse que ela não tá muito afim, né, cara? Falou que não tá muito afim, não sei. Mas quem sabe, bem conversado ali, né? Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, entendeu? Por exemplo, porque agora vai vir mais 3 filmes, então, né? E passando da Old Republic. Então, eu acredito que filmes com a Daisy Ridley só mais pra frente, assim. Espero que ela volte, cara. Eu gostei dela como personagem. Olha só que equipe bonita, sabe? Sabe? Olha só que equipe bonita. Não, brincadeira. Eu não tenho nada contra a Kelly Tran. Achei que ela fez o papel que ela tinha que fazer. Sim. Só que Canton Bight foi uma cena muito forte. Negativamente forte. Mas realmente eu vou sentir saudade de ter tido a experiência de ver isso aqui no cinema. Sim. Eu nunca fui muito de cinema, mas isso aqui foi legal. Não, é que, cara, sabe o que é? O fã de Star Wars chegar, você entra e assiste, quando dá assim, Lucasfilm, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Cara, quem é fã, cara, aqui você já começa a correr lágrima. Entra a música, cara, aquilo explode a cabeça, tipo, dá uma sinergia, assim, sabe? Eu acho que em todos que estão ali na sessão e que são fãs, dá uma catarse, assim, sabe? Todo mundo sente, assim, sabe? Eu concordo 100%. Sabe? E esse início E o massa é quando tem alguém vestido de cosplay, ou de alguém, Jedi, cara, você pode bater papo, pode conversar à vontade, tipo... Sim, são pessoas que vivem aquele mundo, assim, junto com você. É que nem fãs de Star Trek, assim, né, cara? É como se fosse teu primo, assim, beleza, como é que você fez isso aqui? Não, eu fiz no ano passado, porque não sei o quê. É fácil de conversar com fã de Star Wars. É fácil, cara. Nossa, é lindo. Eu fui uma semana antes, teve a JediCon Paraná, né, que eu participei lá com a minha filha lá também. Eu fui no finalzinho só. Foi no finalzinho da tarde? Não, a gente ficou lá o dia inteiro praticamente. Não, ficamos até umas 4 horas da tarde. Bem o horário que eu cheguei, 4h30 por aí. Eu vi aquele Stormtrooper eslavo lá com Adidas. Tipo, né? Até tirei a foto por você no Instagram. Não, e também, você viu o menininho vestido de Clone Trooper? Não, acho que não. Não, nossa, o Piazinho ganhou. Eu vi o General Ele ficou Grievous. 6 meses fazendo a armadurinha. Putz, eu não vi, cara. Eu vi o General Grievous, achei bacana. Nossa. Você viu o Grievous? Grievous, vi. Nossa, era um cara, só que tipo, toda a armadura assim, bem elaborada. Sim. Nossa, daí foi bem da hora. Bom, o futuro da franquia. Acho que mais? Isso, né? Vai ter o Obi-Wan Kenobi, né? A série do Obi-Wan. Gostaria que tivesse algo assim com a Ahsoka Tano, né? Mas, cara... que nem eu falei, eu gostaria muito que aparecesse algo assim do início primitivo da força, assim, algo tipo, assim. o primeiro lightsaber. Não, é que eu assim na minha cabeça já fiz até um roteiro. Imagine o cara pega tipo um negócio qualquer e... Nossa! Que da hora! E como que é o... Eu gostaria mesmo que tivesse isso daí, assim, sabe? Explicando isso daí, até mesmo... Eu fiz até um roteiro, assim, né? Tava começando a escrever um roteiro, ficou bem bacana, assim.
Quem sabe, vou mandar Viu? pra eles. Quem reclama, faça isso. Escreve o roteiro. Escreve o roteiro. Reclamou? Não gostou do filme? Não gostou? Escreve o roteiro. Faça que você. aceitam. Vai que o seu roteiro Vai que aceitam. Manda traduzir. Essa ideia é boa. Manda traduzir, traduza, manda pra Disney. Pra Lucasfilm já era, Talvez né? passar férias, sei lá onde, cara. Junta uma grana, vai Manda passar pra férias em Los Angeles. Kathleen Kennedy lá, né? Isso, vende teu roteiro pra Hollywood. Bem isso. E, cara, a ideia que eu tive, assim, foi muito legal. Não vou falar porque, né? Não fala, né? Mas é, cara... Vamos assistir um dia. Pô, por que não, né?